Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui na Hora Suave. E hoje, dando sequência à nossa iniciativa de começar a comentar episódios de série que estão em vogas do mundo nerd, vamos falar de Watchmen. Óbvio, estamos 5 episódios atrasados, então eu não vou fazer de todos os episódios até aqui, mas só do 5º episódio em diante. Então até o 9º episódio, que é o último da temporada, você vai poder contar com a nossa análise de referências e easter eggs, além da própria trama. O episódio número 5, intitulado de Um Pouco de Medo de Relâmpagos, começa contando a vida do Wade Tillman, que é o Looking Glass, né, o policial lá, o detetive com a máscara espelhada. Esse episódio é majoritariamente dedicado a ele e começa já no início, em 1985, o ano que a Lula caiu em Nova York, né, apareceu em Nova York e causou todo aquele alvoroço, que você percebe que ele é um garoto religioso que tá lá pra tentar converter as almas perdidas e tal. Ele é pego pela explosão numa casa de espelhos, o que meio que define quem ele é como detetive, o visual dele. O Walter ele sofre com a explosão psíquica da Lula e acaba que isso leva um trauma com ele para a vida inteira. A gente já tinha visto que ele mora num bunker em episódios anteriores, né? Ele tem um quê meio redneck no jeito de falar, no jeito de ser. E a verdade é que a gente é apresentado para esse personagem de uma maneira que, desde o início da série, ele parece muito com Rorschach, pelo menos visualmente. E nesse episódio eles já começam com uma referência dessa, que é basicamente ele comendo dentro de casa com a máscara levantada até o nariz, que nem o Rorschach fazia nos quadrinhos, né? Tem umas cenas icônicas do Rorschach com a máscara exatamente na mesma posição. Mas eu já tinha analisado o personagem de uma maneira em que, enquanto o Rorschach apaga a identidade de Walter Kovacs, que é a identidade civil dele, para se tornar o Rorschach, o Looking Glass simplesmente usa a máscara para projetar uma segurança. Tanto que quando ele tá com a máscara, ele é mega seguro, ele é um cara imponente, e quando ele tira ela, ele é muito contrário daquilo. Ele não apagou as duas personalidades, ele só sabe que a máscara é como se fosse um escudo para ele, algo protetor. Tanto que a Spectral, quando vai falar com ele, sempre manda ele tirar a máscara, que ela sabe que isso é meio que uma desequilibrada emocional nele, digamos assim. Then just why don't you roll that baby up and let me see those sad green eyes of yours. So you're from Tulsa. E aí ele tá vendo o documentário, que a gente já viu em outros episódios também, né? American Superhero Story, né? Que é uma referência aí, que tem uma relação homossexual, que nos quadrinhos já tinha sido evidenciada pelo livro do Hollis Mason, né? Por debaixo do capuz, que ele fala que isso era um negócio que ficava meio que por baixo dos panos do Minuteman, e ninguém falava muito nisso. Mas isso evidencia outro ponto pra mim. Tinham muitas teorias, eu estava pensando nisso inclusive, que o Justiça Encapuzada seria o avô da Sister Night. Mas a verdade é que tanto nos quadrinhos, quando ele aparece, quanto nessa série, e principalmente nesse episódio eu pude reparar, você não coloca ele como um homem negro nas partes que aparece. O olho, assim, o braço, não aparece. E a referência que se tinha era de um homem forte do circo, que era branco morto, que aparece até no primeiro episódio, e no quadrinho eles referenciam isso também. A questão de acharem que ele é um personagem negro é justamente também pela questão do visual. Ele é basicamente um anti-Ku Klux Klan, né? Ele é a mesma roupa do Ku Klux Klan, só que preta, e ele usa a forca no pescoço, que era como os membros do Ku Klux Klan matavam os negros. E aí esse episódio meio que tirou isso da linha, assim. E a gente tem a trama andando dele ser um cara mega paranoico, e isso já começa com a música. Quando ele sofre o trauma, quando ele vê a explosão, tá tocando Careless Whisper, do George Michael, que foi lançado um ano antes, em 1984. E basicamente você pensa, ok, é uma música da época. Só que com o andar do episódio, você vai vendo que tem muito a ver. Nesse sentido, a série está caminhando muito bem. Ela está usando a música e todas as referências para contar a história, similar ao que o quadrinho fazia. E aqui não é diferente. Careless Whisper é sobre um cara que não conseguiu superar o fim de uma relação, um trauma. E ele tem medo de que nunca vai conseguir viver direito por causa disso. E o Looking Glass, basicamente, o Wade Tillman, é isso. Ele não consegue viver a vida por conta de todos os traumas que ele passou. Então, desde esse primeiro trauma da explosão, ele é traumatizado com relacionamentos e com confiança. E é por isso que ele fica mega traumatizado com a Lula, ele usa chapéu protetor, ele fica usando aquela máscara que a gente pensa que é só um visual legal, mas também é uma produção dele, caso uma Lula extraterrestre venha de novo, né, que a gente vê que é interdimensional, que eles referenciam, né, não é extraterrestre. E esse medo de Lula dele tem a ver no próprio nome do episódio. O nome Um Pouco de Medo de Relâmpago, na verdade, na tradução brasileira perde um pouco sentido com essa frase solta, porque isso faz parte de uma frase maior de 20 Mil Léguas Submarinas, o livro de Júlio Verne, que tem o personagem Capitão Nemo, né, que a gente conheceu por outras obras da cultura pop, como Liga Extraordinária, do próprio Alan Moore. 20 Mil Léguas Submarinas, um dos principais vilões é uma Lula gigante. E a frase do título é justamente: sem o trovão, o homem teria pouco medo de relâmpago. E isso casa muito com o que o episódio traz, porque como ele é um cara traumatizado, é muito fácil de traumatizar ele. Então, com o andamento da trama, você percebe que os fãs do Rorschach estão usando um teleporte. E aí você descobre que o senador, lá, o Kinney, que estava
apoiando, ele que fez os policiais se mascararem e tudo mais, tá por trás deles e não vai ter como ele provar. E quando ele vê que, na verdade, tudo aquilo foi orquestrado pelos Ozymandias, ele descobre a verdade, que a gente sabe que nesse mundo já foi visualizado, só que como era o diário do Rorschach e o Rorschach era um paranoico, não é todo mundo que compra essa ideia. Só que quando você tem o próprio Ozymandias avisando o presidente Ford, porque ele avisa em 93, o presidente Ford, quando ele é eleito. I am recording this message on November 1st, 1985, 7 years in your past. Como na realidade o Watchmen, os Estados Unidos ganhou a guerra do Vietnã, o Nixon foi reeleito. O Nixon sendo reeleito, você deixa a margem para, em 93, entrar o que seria o Ronald Reagan. Só que o Alan Moore parodiou, em vez de ser o Ronald Reagan, entraria o Robert Redford, que é outro ator. Então aquilo muda a cabeça dele e ele tava com as pílulas da Sister Night, que ele manda avaliar com a ex dele, e você descobre que a ex dele trabalha num centro de clonagem. Esse centro de clonagem, curiosamente, tem muito gêmeo, né? Então, será que a tecnologia evoluiu a ponto da gente fazer clonagem humana também? E ele descobre que é nostalgia. Nostalgia nos quadrinhos era mais uma essência, era um perfume que trazia boas lembranças. Nessa tá em forma de pílula que você consegue trazer lembranças boas para alguém, ou seja, o avô da Angela, da Sister Night, queria que ela visse algumas memórias. Isso a gente só vai descobrir no próximo episódio, já que ela engole tudo. Outra grande revelação desse episódio é que todo mundo estava enganado quanto ao Ozymandias, né? A gente sabia que ele estava projetado em alguma coisa. E eu já achava que era na Lua, ou muita gente achava em Marte, por conta dele lançar os mordomos dele, os clones dele, e eles voltarem congelados. Agora ele consegue sair e a gente percebe que ele está, na verdade, em Europa, uma das 4 luas de Júpiter, que aparentemente seria um satélite capaz de abrigar vida porque ele pode ter um oceano subterrâneo. Isso quebra outra teoria que eu tinha, que eu até conversei com o nosso amigo Rino, lá do Nerd All Stars, que eu falava que eu achava que ele estava na Lua, e por isso que ele tinha um aniversário a cada dia, que era a Lua rotacionando a Terra. E ele tinha a teoria de que cada vez que a gente via aquele bolo, na verdade era um ano mesmo, por isso que o tempo para ele estava passando devagar, e ele seria a estrela que caiu no episódio anterior. Com isso, eu perdi qualquer sentido, eu tenho que ver qual é a rota de Europa, porque, por exemplo, Júpiter, um ano em Júpiter equivale a 12 anos na Terra, então não faria muito sentido, ele já estaria muito mais velho. Mas enfim, a gente sabe onde ele está. Ele está muito mais distante do que a gente achava. E eu ainda acho que a Lady Tyrell que está lá prendendo ele, até porque ela já viu ele velho. Além disso, outra boa referência são as séries de TV que o Wade observa, que é igual quando o Ozymandias declara que ele conseguiu, né, que ele conseguiu fazer o plano dele de transportar a Lula. A gente tem a própria Lula, que chupa Zack Snyder, você consegue botar essa Lula ficar crível na televisão, você não precisa fazer Dr. Manhattan, mas eu não vou me alongar nisso aqui, porque senão eu vou passar 2 horas falando mal do filme de Watchmen. E você também tem uma referência à lista de Schindler, quando o Wade está conversando com a mulher, ela fala de um filme baseado nos eventos da Lula, que se chama Pale Horse, que era a banda que estava tocando em Manhattan quando a Lula veio, e faz uma baita de uma analogia de ser um filme do Spielberg de uma menina com fita vermelha, que é o equivalente à lista de Schindler, lançado em 92 também. Quanto a isso, foi o melhor episódio da temporada até aqui. Eu acho que tem muita água pra rolar ainda, mas essas são as teorias que eu tenho. Com a teoria do Justiça Encapuzada saindo, eu não sei o que vai ser realmente do avô da Angela, então só os próximos episódios vão dizer. Faltam 4 episódios, menos da metade, então eu tô bem ansioso. E você, o que achou? Tem alguma dúvida? Tem alguma teoria? Não se esquece de compartilhar com todos os seus amigos, assinar o canal e até a próxima.